Eu sonhava muito e eu queria ser diferente. E eu acredito que o meu principal diferencial dentro da minha profissão é sempre buscar o diferente. Eu não queria ser igual aos outros, eu não queria fazer o que os outros faziam. Eu com 7 ou 8 anos eu já sabia exatamente que era isso que eu queria. E eu tenho muito que isso seja uma missão de vida, né? A minha missão de vida é ser dentista, é ajudar as pessoas dentro da minha profissão e hoje também ajudar alunos e outros profissionais a chegarem, né, a conquistarem esse tão sonhado posicionamento de respeito dentro da profissão. Meu nome é Camille Fassimborga, sou cirurgia dentista, implantodontista, especialista em harmonização orofacial e também sou professora de cursos dentro dessa área de harmonização. E hoje eu vim contar um pouquinho para vocês da minha trajetória de vida, né? Como que eu cheguei aonde eu cheguei, quando eu tenho reconhecimento na minha região, na minha cidade. Então eu vim trazer um pouquinho da minha trajetória para que vocês me conheçam e vocês saibam como que eu adquiri esse posicionamento profissional, esse respeito profissional que eu sei que é o sonho de muitos profissionais, de muitos colegas, de muitos amigos que atuam dentro da odontologia, da biomedicina, da enfermagem, enfim, de todas as profissões. Devido à condição do meu pai, ele sempre fazia as chantagens, né? Filha, tu quer uma bicicleta, então tu tem que passar de ano sem exame, sem final. E eu sempre me esforçava muito porque eu tinha certeza que eu ia conseguir e eu conseguia. Então eu sempre acreditei que eu podia, desde muito pequenininha. E eu acredito que essa infância, a condição financeira que meus pais tinham na época, sempre me motivou a buscar uma vida melhor. E acredito que isso tenha sido ponto-chave para eu conquistar o que eu conquistei, ter esse posicionamento que eu tenho hoje. E acredito que isso foi muito importante. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Eu prestei vestibular, não consegui na primeira tentativa passar em uma universidade pública, o que foi muito triste pra mim. Eu lembro que na época assim eu fiquei bem desmotivada, mas eu consegui passar em uma universidade particular. E cheguei em casa pro meu pai e disse: ó, pai, fui aprovada. E tive que ouvir, acredito que assim com muita tristeza: filha, o pai não tem condições, você vai ter que continuar estudando e tentar mais uma vez, porque infelizmente eu não tenho como bancar, né, essa faculdade. E eu não desisti, eu agarrei aquilo com todas as minhas forças, eu sempre lutei muito pelos meus sonhos. Fui a Curitiba, morei de favor na casa desse tio, estudei, tudo que eu fazia na época era estudar. Eu estudava de segunda a segunda. E chegou o final do ano, prestei vestibular e graças a Deus fui aprovada em algumas universidades públicas e dentre elas a Universidade Federal do Paraná, o que me motivou a buscar a minha primeira especialidade, que eu queria ajudar a minha mãe. Minha mãe na infância teve um trauma, ela teve uma queda e ela perdeu alguns elementos dentários da região anterior e isso me incomodava muito. Eu queria deixar minha mãe mais bonita, melhorar o sorriso da minha mãe. E eu fui buscar a prótese para tentar ajudar ela, só que dentro da prótese eu descobri que existiam outros desafios e que a gente tinha outras opções, como por exemplo a implantodontia, que eram ainda melhores. E aí nessa trajetória eu comecei a trabalhar, eu não gostava muito de cirurgia, mas eu percebia que fazia falta no meu dia a dia. Eu conseguia resolver muitos dos meus casos clínicos com a prótese, porém faltava implanto. Aqueles pacientes que tinham a ausência de um elemento dentário, eu não sentia que a prótese era a melhor opção ou 2 elementos para eles. E fui buscar a implantodontia. E apesar de não gostar muito da implanto, a implanto me escolheu. Eu me apaixonei pela implanto, eu tive 2 professores maravilhosos que eram cirurgiões bucomaxilofaciais na época. E eles faziam cirurgias muito grandes e deixavam a gente fazer cirurgias na especialização também de grande porte. Então a gente fazia reconstruções maxilares, que é quando a gente enxerta osso em todas as regiões da parte superior, né, da maxilar superior. E a gente fazia essas cirurgias grandes, fazia elevação de seio maxilar e dentre outras técnicas. Então eu acabei me apaixonando, me dei muito bem com essa parte cirúrgica, graças a Deus, e comecei a realizar cirurgias de grande porte no meu consultório. E nesse período já cursando,
a especialização em implantodontia, me apresentaram outra área, que ainda não era uma especialidade reconhecida. Na época a gente trabalhava amparada em resoluções, né? Que foi a harmonização orofacial. Então eu fiz o meu primeiro curso de harmonização orofacial há aproximadamente 10 anos, mais ou menos, que eu estou dentro da harmonização orofacial. E eu fiz o meu primeiro curso. E eu lembro que era muito difícil a gente trabalhar na época, porque a gente estava amparado em resoluções, não era uma especialidade reconhecida dentro da odontologia, e ora a gente podia trabalhar, ora a resolução caía, a gente não podia realizar os procedimentos. E eu fiz esse curso também para ajudar minha mãe, para melhorar minha mãe, para deixar minha mãe mais bonita. Eu lembro que na época ela tinha algumas marquinhas de expressão já na face, e eu queria ajudar ela, deixar ela mais bonitinha. Eu já tinha realizado a parte de reabilitação odontológica, os implantes, a prótese, que por sinal foi um caso muito desafiador. E aí eu queria melhorar. Eu sempre digo que a gente faz a parte de odontologia, de estética odontológica, e depois a gente tem que fazer a moldura, que é o rosto. É como uma pintura de um quadro. O sorriso, a gente pinta o quadro, a tela branca, a gente pinta, e depois a gente precisa de uma moldura para valorizar. E é a mesma coisa, né? A gente realiza as reabilitações odontológicas e depois falta a moldura, que é o rosto. E eu fui em busca dessa moldura para deixar minha mãe melhor, para ela se sentir mais jovem, mais bonita, mais motivada. E busquei a harmonização orofacial. E eu tive uma trajetória naquela época, que era muito difícil e que todos os profissionais que estão por aí e iniciaram naquela época comigo vão lembrar. A gente tinha que trabalhar meio que amparado nessas resoluções, então a gente não podia fazer grandes propagandas, divulgações, a gente realizava os procedimentos mais nos pacientes que a gente atendia no consultório, ou seja, eles buscavam a reabilitação odontológica e a gente oferecia uma toxina botulínica, popularmente a gente conhece com o nome de Botox, né, a marca comercial mais famosa. Então a gente realizava um Botox, fazia um preenchimento no lábio, mas tudo assim, dentro do consultório, quietinho, sem poder divulgar muito por conta dessas dificuldades que a gente enfrentava na época. Tive várias pessoas que me disseram: Camille, você investe tanto dinheiro nessa harmonização orofacial, isso nem é reconhecido dentro da nossa profissão. Isso vinha de colegas, inclusive, né? Mas eu era muito audaciosa. Eu sonhava muito e eu queria ser diferente. E eu acredito que o meu principal diferencial dentro da minha profissão é sempre buscar o diferente. Eu não queria ser igual aos outros, eu não queria fazer o que os outros faziam. Eu tinha um sonho de ser uma profissional diferente dos outros, eu acreditava naquele sonho e eu buscava me tornar referência naquilo que eu acreditava. Então, eu não ouvia muitos colegas que me desmotivavam, nem as pessoas, e eu seguia sempre em frente. E eu realizei muitos cursos dentro da harmonização orofacial, vários cursos dentro do país e também fora do país. Em cadáver fresco, fora do Brasil, cursos de estética facial fora do Brasil, fiz congressos na Europa. A gente vai realizando cursos dentro da nossa curva de aprendizado. Porém, a atuação clínica é muito diferente daquilo que a gente aprende em cursos. Então, muitas técnicas das quais eu aprendi em curso, eu acabava desenvolvendo no consultório e percebi que os resultados eram muito pobres, não traziam aquele resultado que era prometido, né, dentro do curso. Então, graças a Deus, eu sempre tive uma atuação clínica. Eu nunca fui uma dentista e uma profissional muito teórica, eu sempre tive a parte clínica e um fluxo de pacientes muito grandes dentro do meu consultório, que confiavam no meu trabalho. E eu conseguia desenvolver as técnicas que eu aprendia em larga escala. Então eu tive a oportunidade, eu digo que todo mundo aprende com erros também. E eu aprendi muito com erros, por indicação de procedimentos que os resultados não eram como prometido, mas eu sempre buscava mais e mais e mais e me aperfeiçoar e melhorar. E foi assim que eu também desenvolvi muitas técnicas minhas, das quais hoje eu ensino para os meus alunos, porque os meus erros me possibilitaram ter um conhecimento clínico que hoje me faz uma profissional, que eu tenho técnicas desenvolvidas, que eu ensino nos meus cursos, nos
workshops que a gente ministra pelo Brasil e também que eu ministro dentro do meu instituto de curso. E eu consegui ver tudo o que dava errado e o que dava certo e unir, e através dessa união de técnicas eu consegui realmente chegar a resultados que hoje me tornam uma profissional de referência, e eu tenho muito orgulho disso. E todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo, de quase 10 anos, eu hoje consigo transmitir aos meus alunos e com uma qualidade ainda melhor. Por quê? Porque eu consegui testar, ver o que funcionava, o que não funcionava, e diante de tudo isso, realmente ensinar para os alunos já o pronto, o que é bom, o que realmente traz resultados. Ponto crucial, eu lembro, eu fui para um curso de fios faciais, eu já tinha feito vários, acho que era o meu 5º curso, e eu cheguei e todo mundo dizia, esse curso é maravilhoso, ele é perfeito, ele é fantástico. E eu cheguei lá e percebi que eu já sabia tudo. E isso estava sendo uma constante. Eu ia para um curso que diziam que era maravilhoso, eu chegava lá e eu já sabia. E claro que a gente sempre aproveita uma coisa, uma dica ou outra, né? Porque tudo acrescenta. Então, eu costumo dizer que se eu voltar de um curso com uma nova dica ou uma nova ideia para que eu possa implementar na minha rotina clínica ou dentro até da parte administrativa do meu consultório, já valeu a pena. Ou conhecer pessoas, né? Porque muitas vezes a gente nesses cursos conhece pessoas, faz contatos, então tudo vale a pena. E eu fui para esse curso e realmente percebi que eu estava muito bem preparada e que aquilo que já vinham me dizendo há muito tempo, você tem que ensinar, eu devia realmente ensinar, porque os alunos que estavam frequentando aquele curso, eles começaram a me rodear porque perceberam que eu sabia, me abordaram. Ah, você dá day clinic no seu consultório? Você ensina, você também tem cursos? E isso foi vários colegas que estavam fazendo aquele curso comigo. E para mim foi o ponto crucial. Chegou o momento, eu preciso ajudar outros profissionais a se qualificarem, a terem esse destaque profissional, a desenvolverem técnicas que realmente funcionam, porque eu já passei por toda essa curva de aprendizado e eu estou preparada. E montei o meu primeiro curso sem pretensão dentro da minha clínica. Na época eu abri 6 vagas e assim, em uma semana as inscrições encerraram e eu consegui fechar a minha primeira turma. Então eu marquei o curso 2 meses depois, divulguei, em uma semana o curso estava lotado. E aí lancei um segundo curso dentro da minha clínica, depois de uns 2 meses, também mesma coisa, lotou. E eu gosto muito de personalizar, não gostava de fazer turmas muito grandes para os cursos presenciais, porque eu queria realmente ter essa proximidade com o meu aluno, passar o que eu sei para o meu aluno de forma detalhada. Eu acho que a gente tem uma missão como professor. Quando a gente é professor, a gente tem que se doar, e o nosso maior orgulho é que o nosso aluno, ele desenvolva aquelas técnicas melhor do que a gente, porque eu entendo que nessa curva de aprendizado, o aluno faz o meu curso, o curso do fulano, o curso do Beltrano, e ele junta todo esse conhecimento e às vezes ele também vai desenvolver a técnica dele, que pode ser até melhor do que a minha. E eu me sinto muito honrada quando eu vejo isso acontecer, quando eu vejo que alunos formados pelas minhas mãos têm um posicionamento de destaque, se tornam profissionais brilhantes. Isso para mim também é motivo de muito orgulho. E essa missão de ensinar, eu sou apaixonada por ensinar. Foi uma coisa que eu digo que eu não busquei, que aconteceu na minha vida e que hoje eu olho e cada curso é emocionante ver a evolução dos alunos, é emocionante você pegar na mão de um aluno, ensinar ele a realizar uma técnica e depois ver ele realizando com maestria, desenvolvendo casos brilhantes. Isso para mim me deixa muito feliz, é motivo de satisfação. Cada curso assim é um aprendizado, eu acho que o aluno aprende. Tudo ela se mostrou uma excelente professora, uma excelente amiga, incentivadora, que está online praticamente 24 horas para salvar a gente. E tudo que falam para você pode ter certeza que é verdade. Ninguém fala
encher o teu ego, para te agradar, nada. É tudo verdade. E aí veio mais um desafio, né? Eu sempre fiz muitos cursos online, porque chega um momento na vida da gente que a gente, só de olhar um vídeo, a gente já consegue desenvolver aquela técnica. E veio esse desafio de fazer curso online, que foi mais uma proposta que apareceu na minha vida. Eu já buscava isso, né? Porque eu já gravava vídeos de maneira bem amadora e mandava para os meus alunos, mandava para os meus amigos, e isso precisava se tornar profissional. Eu disse a vocês que eu nunca duvidei, apesar de toda a dificuldade financeira dos meus pais, eu nunca duvidei que eu ia chegar onde eu cheguei, que eu ia me tornar uma cirurgia dentista. Eu acho que eu fui até além do que eu sonhava para minha vida. Mas eu tenho muito orgulho porque tudo foi feito sempre com muita ética, com certeza que eu precisava ter conhecimento para fazer com qualidade. Eu não sou aventureira, tudo que eu me proponho a fazer, eu gosto de fazer com qualidade, com dedicação, ter domínio, e realmente eu busco em tudo que eu faço ser uma referência. E eu não faço isso para o meu ego, eu faço isso porque eu entendo que o meu paciente, ele merece o meu melhor, assim como os meus alunos merecem o meu melhor. Então a cada curso eu procuro melhorar, a gente está sempre investindo em material didático, em aula, lendo artigos, se atualizando, melhorando as aulas, acrescentando novos artigos que vão sendo publicados. E agora veio esse desafio do curso online, que eu tenho me dedicado muito para entregar o melhor para vocês. E é mais um projeto novo na minha vida, que faça a diferença na vida de vocês, porque eu acredito que toda vez que a gente aprende uma nova técnica, a gente tem que passar por essa curva de aprendizado que eu também passei. E o meu maior orgulho é ver vocês desenvolvendo as técnicas que eu ensino com maestria, né? E muitas vezes melhor até mesmo do que eu, que já tenho muita experiência. Então o curso foi preparado com muito carinho, com muito amor, e essa técnica, o Skin K Revital, que é a técnica do curso, ela é uma técnica toda desenvolvida por mim. Eu juntei tudo aquilo que eu vi, né, na questão de reestruturação de derme e epiderme, ou seja, peelings, indução percutânea de colágeno, microagulhamento, os ativos dermocosméticos que eu fui testando ao longo desses quase meus 10 anos dentro de atuação. Então eu sei exatamente o que funciona, o que não funciona, o que vai resolver para uma mancha de melasma, por exemplo, ou para uma cicatriz de acne. Então eu consegui reunir tudo isso dentro desse curso e passar esse conhecimento construído ao longo de muitos anos. É uma das técnicas assim que as minhas pacientes amam, então ela tem um retorno muito positivo dentro do consultório. Eu percebo que muitas vezes, como eu disse a vocês, eu passei por uma curva de aprendizado, eu realizei muitos procedimentos que desgastavam o paciente, que não tinham os mesmos resultados que eu consigo com essa técnica, de uma maneira onde o paciente ele sofra menos, né? O pós para o paciente é mais tranquilo com essa técnica, e os resultados realmente são incríveis, porque a gente trabalha a favor da fisiologia celular, a gente coloca ativos e a gente tem respostas celulares que promovem o rejuvenescimento. Então, dentro da técnica, a gente vai combinar vários procedimentos e vai conseguir um rejuvenescimento tanto da parte de pele, né, quanto na questão de reestruturação dérmica. São técnicas diferenciadas, são técnicas únicas. Eu passo todo esse conhecimento que foi construído ao longo de todos os anos de maneira muito objetiva, muito simples, embasada em ciência, porque isso é o mais importante, e os resultados falam por si só. Eu não tenho um paciente que realize, que se submeta a esse tratamento e que não fique satisfeito. Então, realmente, o grau de satisfação e o retorno com os pacientes me mostra que sim, é uma técnica efetiva, e que eu tenho certeza que quem fizer o curso, quem participar desse curso, vai ter os mesmos resultados que eu tenho. E a gente tem toda uma questão de assessoria pós-curso, de material pós-curso que a gente vai disponibilizando para que vocês continuem se aperfeiçoando e melhorando cada vez mais, tá? Então esse é meu recado para vocês.
deixo aí o meu convite a todos, participem desse curso Skin Care Vital, que vai tornar com certeza vocês uma referência dentro da região, da cidade de vocês, e vai tornar muitas coisas que vocês vêm construindo, ou enfim, para quem está começando agora, quem já está anos dentro dessa área de estética facial, vai simplificar muitas coisas que vocês vêm fazendo, com resultados realmente surpreendentes, onde os pacientes voltam, ficam encantados e vocês também vão se surpreender com os resultados, porque são resultados mais fisiológicos, com menos desgaste no pós-procedimento para o paciente. E realmente, quando a gente trabalha de acordo com a fisiologia celular, quando a gente dá para a pele, para a derme, o que ela precisa, os resultados, e a gente ativa as células do organismo a produzirem uma resposta, a gente consegue resultados mais efetivos e mais duradouros, com menos desgaste para o paciente, com procedimentos e técnicas mais simplificados. E vamos em frente, com fé, com muita garra, sempre buscando o maior pintor do mundo.